Todos acharam? Amém. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluias. Amém. Irmãos, como nós lemos aqui nessa palavra, né? Falando que nós possamos entregar, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Eu quero te fazer uma pergunta. O que tem te influenciado nesses dias? O que tem tirado o seu foco daquilo que Deus realmente tem para a sua vida? Qual é a influência que tem te tirado do propósito? Porque nós estamos num período onde muitas coisas têm nos tirado do propósito, têm nos feito desacreditar, né? Nós estamos cercados por pessoas que não acreditam na palavra de Deus. Nós estamos cercados por pessoas que estão temerosas, que estão perdendo noites de sono com medo dessa crise que nós estamos vivendo, seja ela financeira ou seja ela na questão de saúde. E aí nós estamos esquecendo do dono de todas as coisas, daquele que acalma a tempestade em apenas uma palavra, daquele que criou o mundo com apenas uma palavra. O Senhor disse: haja luz, e a luz veio a existir. Ele simplesmente não fez algo com suas mãos, ele disse: haja luz. E nós esquecemos de quem ele é, e da onde ele pode nos colocar e da onde ele pode nos tirar. O que tem nos influenciado? E qual é a sua resposta sobre essa influência? Sabe, quando aqui diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, é dizendo: eu suplico, deem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo significa que você tem consciência, é vivo, é algo que você está entendendo o que você está fazendo. Santo tem a ver com a santidade, é sobre o nosso contato, a nossa pureza com relação às coisas de Deus. Para que seja um culto racional, para que tudo que você for fazer para Ele seja racionalmente e que não seja pelas emoções, levado, influenciado por algum motivo. Quantas pessoas hoje têm feito algo para Deus, influenciada em ganhar algo em troca? E nós não temos exemplo na Bíblia de ninguém que faça isso para ganhar algo em troca. O nosso exemplo mais puro, verdadeiro, mais sublime, maior de todos foi Jesus, que se entregou, veio nessa terra, se humilhou, tornou-se servo, e ele era dono de todas as coisas, filho do Deus vivo. E ele, não querendo ser Deus, né, não tendo essa divindade nele, ele se humilhou, veio como servo para servir aos outros. Ele poderia ser influenciado com o poder e a riqueza, né? Como nós vimos quando o diabo leva ele até o deserto, quão ele tem tentado a Jesus por conta da identidade dele. Se tu és Deus, faça isso. Se tu és Deus, faça aquilo. E Jesus não, em nenhum momento foi influenciado pela circunstância de que eu sou Deus, eu sou filho do Deus, e agora eu estou aqui como carne, eu estou aqui nessa terra onde ninguém me dá ouvidos, onde eu estou sendo subjugado, onde as pessoas não estão me dando a voz que precisa ser dada.
Ele poderia ser influenciado por essa situação, mas ele não foi. E como nós estamos sendo influenciados no nosso dia a dia. E aqui ainda vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, em outras traduções. Então, não vos conformeis com este mundo. A tendência do mundo é só piorar, infelizmente, ela não vai melhorar. E ao ponto que nós já começamos a ver aquela palavra se cumprir, que o justo vai se justificar, o impuro vai se impurificar mais ainda. Nós estamos vendo essa diferença. Está acontecendo uma separação. Coisas que para nós parecia estar tão distante, né? Jesus vai voltar. Desde os tempos da Bíblia está ali falando, Jesus vai voltar. E no tempo vai acontecer isso e aquilo. E parece que agora nós estamos tão próximos, que é como se realmente agora Jesus pudesse voltar daqui a alguns minutos, ou simplesmente agora, de repente as trombetas vão tocar. Ele está muito próximo de nós. E a mesma forma que Ele está muito próximo de nós, o inimigo está muito próximo de estar nos tirando do foco de Deus. Estar nos tirando e nos influenciando com tantas coisas ao nosso redor. Quando fala que não vos conformeis com este mundo, o mundo que você está. Se você se conforma com ele, você está sendo amigo dele. E qual é esse mundo que nós estamos? Um mundo que tem nos influenciado com os valores invertidos. Os valores tão puros, os valores tão especiais que o Senhor Jesus veio até essa terra para deixar tão bem estabelecidos para nós. Como, por exemplo, amar ao próximo. Quantas pessoas hoje têm sido individualistas para conquistar seus bens próprios, passado por cima de pessoas, famílias se degradando por conta de brigas entre pais, filhos, irmãos, por conta de heranças, por conta de bens materiais, por conta de poder, de status. Quantas pessoas estão sendo influenciadas pelas coisas do mal? Porque isso não procede de Deus. Porque a todo momento, se nós olharmos para Jesus, Ele vem nos dizer que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E nós estamos invertendo, amamos nós mesmos. E aí, se sobrar um espaço, eu amo o meu próximo. Porque eu me amo tanto que talvez não vai sobrar nenhum espaço para me amar o meu próximo. Porque eu preciso conquistar o meu sonho, minha vontade. E o plano de Deus é muito maior do que isso. E aqui fala, não vos conformeis. Não se conforme com aquilo que está sendo pregado lá de fora. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se nós não renovarmos o nosso entendimento, e como nós podemos fazer isso? Através de um relacionamento com Deus, obedecendo a sua palavra, tendo um relacionamento profundo, para que Ele abra os nossos olhos, para que o Espírito Santo possa entrar dentro de nós e nos guiar naquilo verdadeiramente que Ele tem para nós. E renovar a nossa mente é muito difícil, porque nós precisamos sair do nosso comodismo e buscar um estudo e buscar o sacrifício, como diz aqui, sacrifício vivo. Ter um culto racional a Deus, eu preciso deixar às vezes a minha vontade, para quê? Para que Ele possa abrir a minha mente. E aqui quando fala, transformai-vos, é você, sou eu que tem que transformar, que não pode se conformar. É através de nós que o Senhor vai manifestar quem são seus filhos, revelar ao mundo quem são seus filhos. E a partir daí, essa é a oportunidade de nós não nos conformarmos com as coisas que estão sendo pregadas lá de fora. O que está sendo pregado lá de fora não tem nada a ver.
Ah, mas isso não tem nada a ver. Não, mas isso... Não tem importância. Isso não tem nada a ver. Coisas que antigamente para nós eram um absurdo. Né, no meu caso, as gerações passadas, né, as gerações de vocês, talvez, que era o quê? Né? Eu estive analisando. Nossa, antigamente, para se namorar, né, minha outra avó até falou, nossa, na minha época nós não podíamos nem pegar na mão. Pensa só. E hoje? E hoje, como que está essa situação? Hoje, aparece dentro de casa, ó, tô namorando. Pronto. E falar que o menino vai lá na casa da menina pedir o pai para namorar, nossa, mas isso é, ó, ultrapassado, isso não existe. Nossa, a gente está no século 21. Sabe, quantos valores têm sido invertidos? Casamento. Sabe, o divórcio da igreja está praticamente quase se igualando ao divórcio lá do mundo secular. Isso é um absurdo. Um absurdo isso. Aonde estão os filhos? Aonde está a não conformação deste mundo que está sendo pregado? A minha geração já não quer mais ter um relacionamento fundamentado nos princípios de Deus. Já não quer mais constituir uma família, já não quer mais, porque tem sido influenciado com as pregações do que está lá de fora. Porque viva a liberdade, viva o que eu penso, o que eu sinto e dane-se o resto. E na verdade não sou eu que está falando, mas a palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse mundo. E se aqui diz é porque tem alguma coisa errada no mundo. Porque senão não teria esse versículo escrito. Por que eu não devo me conformar com o mundo se o mundo está tão lindo, tão maravilhoso, viva todo mundo pensa o que quiser, faz o que quiser e viva a liberdade? Não, aqui diz, e você precisa renovar a sua mente. Mas não é renovar, meus pais têm mente antiga, então vamos renovar essa mente para o século 21. Não, é renovar em Deus. E Deus vai direcionar. Essa palavra, a Bíblia, ela foi escrita há muitos e muitos e muitos anos atrás. E até hoje ela é viva, verdadeira. E tudo que nela está escrito é para os dias de hoje. Não venha pensar que, isso aí é no tempo, sabe? Nossa, é naquela época. Não. Qual é a intenção de Deus deixar um manual para nós? Para que nós possamos ser pautados nela. Para que nós possamos conduzir a nossa vida nela. E eu volto a te perguntar mais uma vez, o que tem te influenciado? Sabe, às vezes, você está assistindo uma novela. E isso já foi comprovado. E se às vezes está passando uma cena de um ato sexual, alguma coisa, que seja proibido, está assistindo, talvez aquilo naquele momento não vai influenciar em nada. Mas, em determinada idade dela, aquilo foi uma semente. E aquilo vai florescer. E aquilo vai florescer. Então, tudo que uma criança vê os seus pais fazendo, ela vai fazer. Pode não ser naquele momento, mas um dia lá na frente, ela vai reproduzir. Porque ela é influenciada. Um desenho que você assiste, né, que a criança assiste, e ali está ensinando alguma coisa que, se você parar para analisar, não é o certo. Aquilo vai ficar na cabeça dela, porque ela está sendo influenciada. E agora eu quero trazer para você uma série que nós assistimos, né? Pega aí a Netflix. Sorrateiramente, o diabo, ele tem usado circunstâncias para nos influenciar. Eu não sei se você já ouviu falar numa série
que a Netflix lançou há um tempo atrás, que falava sobre 13 razões porque eu me suicidei, um trem assim. Eu não lembro agora o título certo, mas eu sei que a menina conta 13 motivos porque ela tirou a vida dela. E aí foi uma febre no mundo inteiro, porque todo mundo queria assistir. E ali ela contava exatamente como ela tirou a vida. E aí eu fui ler sobre algumas críticas sobre essa série, e lá falava assim que a intenção do autor era chamar a atenção dos adolescentes que estavam com depressão, para o quê? Não tirar a vida, ao ponto que olhasse para a série, né? Ali ela explicando que ela teve um abuso sexual do pai, do tio, sei lá. Um menino que ela gostava, parece que não correspondeu ao amor dela. Então, N motivos. Colega de classe que não odiava ela e humilhava ela na escola. Então, ela dá 13 razões. E aí, a intenção do autor dessa série, do diretor que fez, né, quem escreveu, era alertar sobre a depressão, sobre esses motivos, né, se alguém identificasse desses motivos. Só que o objetivo dele não foi atingido, porque foi ao contrário. Ele só alimentou a ideia daqueles que estavam com depressão. E por causa dessa série, algumas pessoas chegaram a ter o suicídio. Porque foram influenciadas. Como não ser influenciadas se ali estava dando o caminho certinho? De por quê? Então porque eu sofri um abuso, eu estou me sentindo lixo, então eu vou tirar a minha vida. Porque se tem uma pessoa na escola que está me humilhando, então eu estou me sentindo nada, eu sou um lixo, eu vou me suicidar. Sabe, sorrateiramente o diabo tem tentado nos influenciar com coisas que estão ao nosso redor e a gente olha e fala, não tem nada a ver. Hoje pode não ter nada a ver, mas lá na frente nós vamos colher o fruto da semente que nós estamos nos alimentando. Nós somos a terra. E uma terra fértil, aonde que as sementes são lançadas. E ao passo que você vai regando, um dia ela vai florescer. Sabe, os meus pais, eles, desde muito pequena, eles sempre plantaram sementes em mim. E eu nunca fui perfeita, nem eles também, somos seres humanos. Mas, ao passo que eles iam regando essa semente em mim, os sacrifícios, né? Meu pai tem um testemunho dele me levar no altar, né? Eu tenho essa história como a Diana, que ele me levou ao altar como um sacrifício para Deus mesmo, uma oferta para Deus. Então, ali foi sendo lançada uma semente e a semente foi crescendo. E quando eu cheguei na idade, eu poderia podar essa árvorezinha que estava crescendo, ou eu poderia continuar alimentando. Mas essa semente foi bem lançada e que o Espírito Santo foi conduzindo ao longo do tempo. As influências que eu fui tendo da minha família, tanto lá em casa como o resto da minha família, os ministérios aonde nós passamos, os líderes que eu tive, que me influenciaram, aonde eu colocava a minha expectativa em Deus, e Ele usava pessoas para estar ao meu redor, para que eu pudesse ser influenciada. Para que eu pudesse olhar e falar, eu quero ser igual aquela pessoa um dia. Sabe, quantas vezes nós precisamos nos colocar nessa posição de sermos alguém onde as pessoas vão falar, eu quero ser igual aquela pessoa. Eu quero ter Jesus igual aquela pessoa tem. Eu quero ser influenciado por aquela pessoa. Só que muitas das vezes nós só nos deixamos ser influenciados e por coisas que não nos levam a Deus.
E o Senhor está falando, não vos conformeis com esse mundo, mas tenha a renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas pessoas têm sofrido por isso? Porque não estão vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem alguma coisa errada. Se o que está acontecendo não é bom, não é agradável e não é perfeito para você, então você não está vivendo a vontade de Deus. Porque mesmo nas situações adversas, mesmo na tribulação, mesmo nessa pandemia onde nós estamos, ainda assim o Senhor, a vontade dele, quando é boa, perfeita e agradável, nós temos paz. E embora você diga, mas às vezes a gente não tem paz, às vezes a gente duvida, às vezes sim, nós somos seres humanos. Mas esse pensamento, ele tem que vir e já ir embora. A gente não pode alimentar ele. Por isso que tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, vai ditar a nossa influência. O que você tem escutado nesses dias, o que você tem visto, as informações que têm chegado até você, sabe, o que tem te influenciado? O Senhor nos pede aqui nessa palavra que nós possamos renovar a nossa mente, porque só assim as coisas começam a ser mudadas. Só quando nós abrimos os nossos olhos e entendemos que nós viemos dos céus e para os céus nós retornaremos, nós entendemos que possamos trazer o reino dos céus aqui para a terra. E você só vai entender isso quando você renovar a sua mente, quando você buscar nele o entendimento de que você não é deste mundo. E é por isso que você não pode conformar com as coisas deste mundo. O Senhor nos dá a oportunidade aonde nós vamos para influenciar, para falar, para ser um testemunho. Porque as pessoas estão cansadas de palavras. Elas querem hoje vivência. Elas querem entender que esse evangelho funciona. E se você não consegue viver esse evangelho, então você não está com Cristo, você não está com Ele. Porque o plano dele é esse. Que você, sabe, tenha um casamento abençoado. Para que você seja um exemplo para os outros. Que você tenha filhos abençoados para que seja um exemplo para os outros. Que você tenha uma profissão abençoada para que seja exemplo para os outros. E tudo em você tem que influenciar as boas novas de Jesus. Tudo em você tem que respirar. E alguém tem que ver que algo diferente sai de você. Mas nós precisamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Para que as coisas dele sejam reveladas em nós. Quando na palavra dele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto o Pai te revelará, ele conversará com você. Ele contará os segredos dele. Eu estava lendo um estudo em que nós estamos numa geração, é a geração Z. Uma geração onde que ela anseia por fama. E eu faço tudo por conta de fama. Quantas pessoas você conhece por conta disso? Eu faço tudo por fama, porque eu tenho que ter fama. Hoje, o que vale é as redes sociais. E eu tenho que ter um canal no YouTube mesmo. E quanto mais like, melhor, porque eu vou ganhar dinheiro. Então, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. E eu quero te dizer que tem pessoas influenciando os filhos com coisas que não provêm dos céus. Preste atenção. Tem coisas influenciando, tem pessoas influenciando as nossas crianças a terem atitudes idiotas.
Essa é a palavra. Me desculpe. Essa é a palavra. Atitudes que hoje você pode falar, ai, que gracinha, que lindo, mas lá vai se tornar um adulto que não sabe ter responsabilidade, que não sabe fazer escolhas porque não aprendeu. Passou a infância inteira vendo pessoas adultas ensinando idiotices. Sabe quantas coisas nós estamos vendo? E aí as pessoas, mas isso aí não tem nada a ver. Tem a ver. Porque, mais uma vez eu digo, é influência. Hoje está lindo. Ai, que gracinha. Sabe, uma vez, esses dias eu vi um vídeo de da nossa família mesmo. Uma prima ensinando para a filha. Fez lá o TikTok. E aí ela estava dançando tipo um funk. E aí a gente olha e fala, nossa, olha lá, gente, olha lá. Mexendo o quadrilzinho, que gracinha. Mas aí lá na frente, quando der trabalho, quando começar a gostar do funk mesmo, quando começar a rebolar até o chão, aí vai ficar, ai meu Deus, o que eu fiz? Foi a hora que você deixou o celular na mão, a hora que você influenciou. Coisas que não tem nada a ver. Talvez vocês, a maioria de vocês não estarão aqui. Gerações de netos e bisnetos. E se hoje Deus está aqui falando conosco, porque Ele fala comigo primeiro. Mas se Ele está falando conosco, é porque ainda há uma esperança de que uma próxima geração venha alcançar aquilo que ainda nós não alcançamos. Porque melhorar não vai. Mas nós precisamos criar filhos. E seja filhos que eu falo naturais ou espirituais, né? Nós precisamos criar filhos que possam suportar a pressão do mundo. Porque ele só vai piorar. E aí muitas pessoas dizem, não vou ter filho porque o mundo está difícil. Não. Nós iremos ter sim. Por quê? Porque nós precisamos implantar nessa terra pessoas que tenham o Espírito Santo. Que possam influenciar, porque o plano de Deus é que o Evangelho alcance muitas pessoas. Lá na igreja eu disse que ele é coletivo. E se você pensa em ir para o céu sozinho, você está muito enganado. Pode ser que lá na porta o Senhor diga, apartai-vos de mim. Volta para trás aí, ó. Você pensou só no seu umbiguinho? Sabe, nesse estudo que eu li sobre a geração Z, falava disso, que as pessoas estão fazendo tudo por fama. Tudo por fama. E eu tenho visto pessoas, como eu disse, que têm influenciado as crianças. Estão retardando a inteligência. Às vezes a gente pensa, nossas crianças de hoje têm nascido tão inteligentes? Sim. Têm nascido tão inteligentes? Sim. Curiosas? Sim. Espertas? Sim. Mas elas têm sido influenciadas por coisas que não vão levar a ela a um futuro. Sabe, na hora que elas chegarem para escolher a faculdade, não vão saber. Para escolher um relacionamento, não vão saber, porque não tem exemplo de ninguém. E daqui um dia eu estou vendo que o mundo vai virar exemplo para os cristãos. Do tanto que os valores têm sido invertidos. E hoje eu estava vendo a história de Elias e achei interessante o relacionamento que Elias tinha com Deus, para que ele pudesse fazer uma oração e Deus pudesse mandar fogo no altar. Qual é o seu relacionamento com Deus? As influências que você tem recebido? Porque se você fizer uma oração, será que Deus vai responder com fogo? Será que Deus vai responder? E aí o que eu achei interessante
foi que ele foi levado por uma carruagem de fogo. E eu comecei a pensar, uau, ele simplesmente foi levado. Ele não morreu, não foi esfaqueado, não foi baleado, não foi nada, não sofreu um ataque cardíaco, ele foi levado. O quão amor Deus tinha na vida dele, porque tirou ele da terra da forma como ele estava, sem sofrimento nenhum. Pensa, uma carruagem de fogo veio e o levou. E aí eu penso, naquela época, estava uma perdição. Ele estava tentando fazer com que aquele povo pudesse voltar aos caminhos de Deus. O povo de Israel estava desviado com as suas crenças, tinha sido influenciado pelos deuses daquela época. E aí, ele falando e clamando a Deus e querendo desistir, meu Deus. E o Senhor mandando a provisão, mandando o alimento. E simplesmente depois desse feito dele, o Senhor o tira da terra. E eu te pergunto, por que Deus o tenha tirado da terra? Eu acredito que o amor de Deus era tão grande para com Elias. E viu que os feitos dele foi tão grande, o relacionamento dele foi tão grande, que para que ele, porque a rainha estava atrás dele, queria matá-lo porque ele tinha matado os profetas do Deus dela, Deus Baal. E aí Deus o leva. Sabe quantas pessoas você tem visto que Deus já levou? E se pergunta, nossa, mas tem tanta gente mal nesse mundo que poderia ter morrido? E eu comecei a entender que Deus, Ele ama os seus filhos. E Ele quer te levar para os braços dEle. Só que nós temos um propósito, nós temos algo a ser feito aqui na terra. E assim que esse cumprido, ele vai nos levar, porque ele tem ciúme de nós. Porque esse mundo jaz do maligno, ele não vai melhorar. E é por isso que ele vem tirando as pessoas que nós julgamos. Nossa, aquela pessoa era tão boa. Exatamente, por ser tão boa, ter um relacionamento com Deus tão perfeito, o Senhor o levou para os seus braços. Por isso que nós devemos nos agarrar à oportunidade. Porque às vezes, algum de nós podemos não estar mais aqui no dia de amanhã. Porque o propósito às vezes vai ser cumprido. E o quão desamparados nós podemos ficar se um de nós, se a verdade deixar de ser pregada. Você já pensou nisso? Você pode olhar ao seu redor e ver alguém que possa te influenciar para bem do reino. Que você possa olhar e falar assim, é de Deus. E eu quero ser igual aquele cara. Eu quero ter a visão que ele tem. Eu quero andar como ele anda com Jesus. E se amanhã ele não estiver mais aqui, Deus precisa de nós como um conjunto para cumprir o seu. E Ele precisa de mim e de você, que nós possamos não conformar com esse mundo e transformar com o quê? Com a nossa influência. Nós estamos recebendo influências a todo instante. Nós ligamos a televisão, é muita influência, seja em todas as áreas. Sabe, há um tempo atrás eu estava fazendo estágio, estava num escritório. E aí, estava eu e mais uma. E o ambiente estava tranquilo. E quando veio mais estagiários, o ambiente ficou mais pesado. Porque a competição começou a ficar acirrada. Quem dava mais resultados, quem fazia mais resultados, para que no final do mês pudesse ganhar mais dinheiro. Porque você ganhava pela produção que você fazia.
E era uma disputa, e falando de tecnologia, das novas tecnologias, e vamos fazer assim, se você não sabe mexer nesse programa, então você está muito inadequado, você está muito atrasado. E eu voltava para casa, sabe, com meu coração assim, entristecido, porque era uma pressão tão grande, uma concorrência, uma corrida desenfreada, que às vezes eu estava sendo influenciada. Influenciada do quê? Meu Deus, eu preciso ficar até de madrugada acordada, eu preciso aprender tal programa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E esquecendo de quem era o dono de todas as coisas. Porque aquilo que é nosso vai ser nosso e ninguém tira. E eu comecei a ser influenciada e ficava triste, meu coração ficava triste. E eu falava, gente, eu não posso competir com eles. Nossa, menino tão inteligente. E eu comecei a me sentir não inteligente. Nossa, não, minha faculdade foi ruim então. Nossa. E aquilo foi me entristecendo. E aí o Senhor me chamou a atenção, não. Não é você que vai ser influenciada. É você que tem que influenciar. É você que tem que reagir. E era engraçado que, por mais que eu achava que eu não estava tendo o desenvolvimento que eu deveria ter, eles me viam como uma pessoa que deveria ensinar para eles. Então, todas as dúvidas, eles vinham até mim. Pelas circunstâncias, eu não poderia ter esse sentimento, porque eles estavam me enaltecendo. Porque eu tenho uma dúvida, eu vou lá perguntar para ela. Como que faz isso? Como faz aquilo? Mas aquela situação estava me entristecendo. E o Senhor me colocou na posição. Olha ao seu redor. É você que influencia. A minha reação deve ser de influenciar. E é influência no meu modo de ser, no meu modo de falar, no meu comportamento. Sabe? Porque ali minha patroa perguntava. Às vezes chamava, né? Vamos fazer um churrasco lá em casa e tal. Não, eu vou e tal, né? Às vezes eu fugia assim e tal. Mas não, eu vou. Aí às vezes todo mundo combinava. Então vamos levar uma carne. Vocês levam bebida, tá? Fulano, você bebe? Eu bebo. Você bebe? Você bebe, Pamela? Não. Você não bebe? Nossa, mas como assim? Nada? Eu falei, nada. E aquilo causava espanto. Por quê? Porque no mundo de hoje, infelizmente, nós estamos nos adaptando ao mundo. Todos nós somos seres humanos, todos nós falhamos. Mas o Senhor quer saber o que nós fazemos com essas falhas. Porque a gente pode cair. Mas e se levantar? Será que nós vamos errar na mesma coisa que nós estamos errando? O que nós vamos fazer com isso? Qual é a reação que nós vamos ter? O Senhor está querendo levantar uma geração que não busca somente a fama. Eu quero ter fama, eu quero fazer tudo. Porque daqui para frente, talvez a gente vai ver tudo. Sabe? Porque depois que eu vi um vídeo de um cara enchendo uma banheira de Nutella e nadando na Nutella, aí eu falei, é para acabar mesmo. É para acabar. E as crianças estão assistindo. Aí imagina, papai, vamos lá no supermercado comprar uma Nutella? Para quê? Porque eu quero tomar banho de Nutella, deve ser gostoso. Mas isso não tem nada a ver. O que tem a ver isso? É tão divertido você pensar, nossa, tomar banho de Nutella e tal. É esse nada a ver que vem destruindo as nossas gerações. Sabe, uma coisa que eu acho interessante dos muçulmanos é que desde pequeno eles ensinam os seus filhos o caminho que eles devem andar. E ensina assim, a se desviar. E é brigando, e é falando, e ali eles já colocam neles um propósito de vida. Eles já sabem todas as leis.
E eles servem ao Deus deles assim, até a morte. No entanto, nós sabemos que os homens bombas, né? Eles fazem isso porque eles entendem que eles vão salvar a população dessa forma. Não é a intenção de matar, tipo assim, vou sair matando todo mundo porque eu odeio todo mundo. Não, é com a intenção de que eu vou salvar. Eles entendem, a mente deles é cauterizada, entendendo que assim eles estão servindo o Deus dele. É uma prova de amor para o Deus deles. Chegar aqui, pôr uma bomba, pá, explodiu, matou todo mundo. Eu estou provando ao meu Deus, Alá, de que eu tenho uma comunhão com ele, de que eu sirvo, de que eu obedeço. Sabe, e o que nós temos ensinados aos filhos? Seja eles naturais ou espirituais. Porque ao passo que uma pessoa te observa, você está influenciando a vida dessa pessoa. E você tem uma mensagem que você está carregando para essa pessoa. O que os cristãos, o que as pessoas têm ensinado aos seus filhos? Vamos falar aqui do Brasil. O que os brasileiros têm ensinado aos seus filhos? Eu posso resumir. Ouvir funk, requebrar até o chão, andar pelado na rua, vamos dizer, né? Porque top e shortinho curtíssimo. E se envolva com todo mundo, não tem problema. Escolha o que você quiser, isso também não tem problema. Se você quiser usar drogas, usa. Se quiser beber, bebe. Experimenta. Sabe, experimenta, seja livre. É isso que nós estamos ensinando. E aí, a gente pensa, nossa, a gente está numa crise política, crise financeira. Professores nas escolas são péssimos. Tudo está perdido. Ah, meu Deus, o mundo está perdido. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não posicionamos no lugar aonde Deus queria que nós nos posicionarmos. Se não tem alguém que fale a verdade, um político que fale a verdade, se não tem nas mídias sociais alguém que está defendendo a verdade, se não tem professores que estão ensinando os nossos filhos a verdade, é porque nós não posicionamos, nós fomos influenciados. Sabe, a corrupção, ela veio dando passos aos poucos. E aí alguém roubava ali. Não tem nada a ver, é só umas moedinhas aqui. Não, aquilo ali. Não. E olha onde nós estamos hoje. Aonde nós estamos hoje? E a gente quer falar que a culpa é do presidente. A culpa é do STF. A culpa é A culpa é minha e sua. Sabe por quê? Porque nós não preparamos os nossos filhos. Nós não deixamos ser influenciados. Sabe, você olha para alguém, eu tenho certeza que muitos de nós aqui, às vezes, olhamos para pessoas que não são cristãs e nós admiramos. Seja alguém na área dos negócios, né? Por exemplo, eu sou arquiteta, então aí eu vou começar a olhar para alguém que não profere a palavra de Deus e, uau, ela é o máximo, ele é o máximo, vou seguir, vou... Cadê as pessoas posicionadas nessa área? Cadê as pessoas, os advogados que vão defender a verdade e que não vão ser influenciados? E é muito fácil a gente apontar o dedo e falar assim, mas é aquilo lá que está errado, fulano que errou. Não, somos nós. Nós erramos porque nesse tempo todo a gente não fez uma estratégia. A gente viveu a vida, a Deus dará. A gente viveu a vida sem propósito, porque eu nasci nesse mundo, e eu vim, eu vou crescer, eu vou casar, eu vou ter filho e vou morrer. E só. Enquanto isso, a filosofia dos muçulmanos, sabe o que é? Eu vou popular o mundo, porque nós vamos dominar o mundo. Nós vamos pregar de Alá para todo mundo, porque esse é o verdadeiro.
Alá é o Deus verdadeiro. E nós vamos popular o mundo. E eles têm 6 filhos, 8 filhos. Essa é a filosofia deles, popular o mundo. E daqui a pouco, infelizmente, se nós não acordarmos, eles vão dominar o mundo. Eles vão dominar. E aí? Aí quando começar a perseguição da igreja, mesmo, qual a sua reação? Você vai negar Jesus? Será que tudo aquilo que você foi influenciado ao longo da sua vida, naquele grande dia, você vai negar? Então eu quero te dizer, observe as influências que você tem tido. E qual a sua reação que você tem tomado? Quais são os seus passos? Porque as pessoas estão de olho em nós. Elas esperam o nosso posicionamento. Elas esperam que de nós saiam virtudes. Elas esperam porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos semelhança dele. Então de nós temos o poder nas nossas mãos. Porque nos foi dado. Sabe quantas vezes alguém está com dor de cabeça ao nosso redor e a nossa mania é, eu tenho um Dorflex, você quer? Ao ponto que a gente deveria fazer? Posso orar pela sua dor de cabeça? Mas a vergonha, o medo nos atrapalha. E aí vai passando gerações, e nós estamos vivendo sem um propósito. E não adianta nós querermos culpar alguém se a culpa está em nós mesmos. Nós temos aqui as gerações futuras. E estamos influenciando para essas gerações. Porque elas é o futuro amanhã. Você não vai estar aqui. Elas serão o nosso legado no dia de amanhã. É através delas que serão ocupados os lugares ao qual nós hoje estamos metendo pau. É tanta corrupção. Sabe, é tanta gente fazendo as coisas para si próprio. E aí, cadê os cristãos? Cadê aqueles que pregam a verdadeira palavra? O Senhor está chamando que nós possamos renovar a nossa mente hoje. O nosso entendimento. Para conhecer aquilo que Ele quer transmitir para nós. E que nós possamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Santo. Que nós possamos andar em santidade com Deus. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando você aceita Jesus, Ele te dá uma vida eterna. Só que Ele tem um propósito para você. E nós precisamos descobrir. Para que nós possamos apressar esse propósito e cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, em toda a história da Bíblia, sempre quando o Senhor colocou a sua mão, era porque a população estava esquecendo de quem Ele era. Você pode ler a palavra todas as vezes que Ele mandou algo, um juízo, sabe? Ele estava indignado, estava ali ajuizando por conta das pessoas terem esquecido de quem Ele era. Que nós possamos nos colocar na posição que Ele determinou para nós. Para que nós possamos não nos conformar com este mundo. Que é um versículo tão vivo. Esses são dias. E eu acredito que são dias de Elias. Aonde o Senhor vai ter que fazer chover fogo do céu. Para mostrar que só há um Deus em Israel, que é esse Deus. E que nós somos minorias,
muitas das vezes, porque nós estamos tentando pregar a verdade, tentando entrar no seu caminho. E essa mensagem está tentando alcançar os corações, não porque a gente quer ganhar likes, quer ganhar inscritos no canal, não. Porque eu já digo, se essa for a nossa intenção, que o Senhor nos corte agora. Porque se nós, eu sempre aprendi com meu pai, se é para você, seja diferente nesse mundo. Se é para fazer, se é para ser ruim, então seja ruim mesmo. Faz o que tem que fazer, então, mas seja diferente, para a pessoa falar assim, ih, aquela ali está perdida mesmo. Mas se for fazer do bem, faz, seja diferente. E que nós possamos ter essa consciência de ser diferente. Que nós possamos falar o evangelho não em troca de alguma coisa. Não porque pelo que nós temos que ganhar, porque nós precisamos aprender com Jesus que ele fez sem ganhar nada em troca, porque ele já sabia que todas as coisas já eram dele. Então entenda, nós somos filhos, todas as coisas já são nossas. A herança do Senhor somos nós, seus filhos. Na palavra de Deus está escrito, os filhos são herança do Senhor. E nós somos filhos. E o que nós estamos fazendo com os filhos? O que você tem feito com os filhos, que é herança do Senhor? O Senhor nos chama para ter esse relacionamento, para fazer descer os céus aqui na terra, para ser um canal de bênção, para não nos conformar com as coisas que estão sendo pregadas lá de fora. E é tempo de nós aproveitarmos a oportunidade, porque pode ser que amanhã nós não podemos nos reunir, como nós estamos vivendo em muitos lugares. Como nós poderíamos imaginar que nós não poderíamos nos reunir? Que nós não poderíamos dar um abraço no nosso irmão? O quão horrível é a gente chegar na igreja e não poder pegar na mão direita do irmão? Não poder ver se ele está sorrindo, se ele está, porque está uma máscara no rosto. Não poder dar um abraço e falar, meu irmão, que não, porque, ai meu Deus, eu não posso encostar porque o coronavírus. Quando que a gente poderia imaginar? E aí o Senhor nos está lembrando de quão precioso é essa comunhão. Que nós possamos lembrar disso, que nós possamos renovar a nossa mente. Amém?